Este programa é livre para todos os públicos. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da grande multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos irmãos sacerdotes, caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos apresenta na primeira leitura um trecho da carta aos Hebreus que estamos lendo nesses dias. No capítulo 4, nos diz: irmãos, tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Não aconteça que alguém de vós fique para trás. Que repouso é esse? Do que o autor da carta está falando? Ele diz mais embaixo que nós que acreditamos entramos no seu repouso. Mas que repouso é esse no qual nós entramos pela fé? Todos nós sabemos que no Velho Testamento havia o mandamento do Shabat, que é o mandamento do sábado. No 7º dia, todos os israelitas deveriam descansar. No livro do Gênesis, logo no capítulo 1, o autor explica o motivo desse descanso. Ele diz que, concluídas as obras pelas quais Deus fez o céu e a terra, então ele descansou. E por isso ele abençoou o dia do sábado e o santificou. De tal modo que os israelitas, em memória da conclusão e do descanso de Deus, neste dia, o 7º dia da semana, em hebraico, Shabat, que significa descanso,
repousavam dos seus trabalhos com a finalidade de se entregarem à vida espiritual, de se entregarem à oração. Ora, aqui no capítulo 4 da carta aos Hebreus, ele nos fala de entrar num sábado. Ele nos fala de entrarmos num descanso, num Shabat que nos é reservado e no qual nós entramos mediante a fé. Ora, que sábado é esse? No capítulo 11 de São Mateus, há uma discussão acerca do sábado. Todos nós conhecemos o Evangelho. E nos tempos de Jesus havia muito rigor quando o assunto era a guarda do sábado. Os fariseus haviam estipulado quantos passos podiam se dar, o que se podia fazer. Havia realmente uma descrição minuciosa, exaustiva, e para jogar com o significado da palavra, até cansativa sobre o sábado. Tantas coisas eram proibidas de se fazer no sábado. Jesus, ao contrário, guardava o sábado de uma maneira verdadeiramente livre. Ele curou em dia de sábado, diversas vezes. Ele, em dia de sábado, percorreu um caminho com os seus discípulos que colheram espigas. E quando os fariseus lhe perguntavam por que ele fazia isso, ele dizia: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Fazendo com que eles entendessem que o sábado era um dia feito para o descanso do homem, para que o homem pudesse se dedicar a Deus através da oração. Mas, no capítulo 11 de São Mateus, ele diz: vinde a mim, todos os vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Em hebraico, Jesus estaria dizendo exatamente isso: vinde a mim todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis fadigados, todos vós que estáis sobrecarregados com o peso dos vossos fardos, e eu vos darei Shabat. Eu vos darei descanso. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que Ele é o nosso Shabat, Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Então, entrar no sábado, entrar no descanso, no Novo Testamento significa entrar em Jesus. Mas nós pensamos, por que Jesus é o nosso sábado? Em que sentido Jesus pode chamar-se a si mesmo de Shabat e dizer que Ele é o nosso descanso? Ora, o Velho Testamento era o regime da lei. O Novo Testamento é o regime da graça. O que significa isso? Não significa que Deus aboliu os seus mandamentos, mas significa que todas aquelas prescrições do Velho Testamento, especialmente as prescrições cerimoniais, as prescrições judiciais, todas elas eram imagem de um sacrifício que nos é descrito aqui na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é a carta que nos fala sobre o sacerdócio de Cristo, mas também é a carta que nos fala sobre o sacrifício de Cristo. Ela nos diz que não foi com sangue de bodes, nem de carneiros que ele se apresentou no Santo dos Santos, mas foi com o seu próprio sangue. E o autor da carta aos Hebreus nos diz que Jesus, em quem nós devemos manter fixos os nossos olhos, é o autor e o consumador da nossa fé. O que significa dizer que Jesus é o autor
e o consumador da nossa fé. Significa dizer que é Ele que começa e é Ele que termina. Significa dizer que Ele é o alfa e Ele é o ômega. É aquele que inicia a obra de transformação que a graça opera em nós, e Ele mesmo é a conclusão dessa obra. Ou seja, Ele não está nos santificando de uma maneira distante. Ele não é apenas o iniciador, aquele que nos deu a graça inicial. Ele é o iniciador, Ele é o ajudador e Ele é aquele que conclui a obra que Ele começou. Assim como Deus concluiu a obra da criação e então proclamou o Shabat, Jesus, porque é o nosso Salvador, porque é o nosso Redentor, é Ele que inicia a obra da salvação em nós pela fé. E é Ele que conclui a obra da salvação em nós, a obra da santificação em nós, pela fé, e portanto, Ele é o nosso Shabat. Em outras palavras, o que o autor da carta aos Hebreus está nos dizendo é que quando o Verbo se encarnou, quando Deus se fez homem, Ele se fez homem para tomar os nossos pecados e morrer no nosso lugar, no alto da cruz. E quando Ele morreu em nosso lugar, no alto da cruz, o Evangelho nos diz que Ele deu um grande grito. E este grande grito é tetelestai. Está consumado. Acabou. Está pago. A dívida foi paga. O sacrifício foi realizado. Aquilo que tinha que acontecer já aconteceu. E a partir do momento em que Ele morreu por nós no alto da cruz, Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, apresentou ao Pai, pelo Espírito Eterno, este sacrifício, que é a sua própria morte, de tal modo que naquele sacrifício está toda a força que nós precisamos para nos convertermos e para nos santificarmos. Ou seja, o que nos salva não somos nós. O que nos salva não é o que eu faço. O que me salva é o que Jesus fez por mim. O que nos salva não somos nós mesmos, porque todas as nossas boas obras só têm algum valor diante de Deus se estiverem fundadas sobre a graça de Jesus Cristo. Caso contrário, não tem valor algum. O que nos salva é o que Ele realizou. Portanto, pela fé, eu preciso descansar naquilo que Jesus fez. Eu preciso descansar naquilo que já está feito. Pela fé eu tenho que chegar diante da cruz e dizer: Senhor, eu creio que a obra da minha redenção já foi consumada pelo seu sacrifício no Calvário. Eu creio que quando o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu da morte, apresentando as suas chagas, para me mostrar, como diz o livro do Apocalipse, que o Cordeiro está ressuscitado, está em pé, como que imolado. Ou seja, o Senhor está apresentando em meu favor as suas chagas gloriosas, porque o seu sacrifício é eterno. Este sacrifício que nós iremos presenciar daqui a pouco na Santa Missa. Não de uma maneira metafórica, mas de uma maneira real. Eu preciso olhar para a cruz e confessar diante de Jesus: Senhor, Tu és a minha santidade, Tu és a minha justiça, Tu és a minha sabedoria, Tu és a minha redenção. Eu dependo de Ti, eu sou Teu,
Tu és o meu Salvador, o meu Senhor, a minha vida é tua. E doravante, a única coisa que eu quero, como diz São Paulo, é viver na fé do Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Eu tenho que viver da fé neste sacrifício expiatório que Ele apresentou em nosso lugar. Na cruz, nós temos a provisão para tudo. Na cruz, nós já temos toda a santidade de que nós precisamos. Na cruz, nós temos tudo realizado, já foi feito, já está consumado. Pela fé, eu tenho que descansar nele. Essa é a minha parte. Eu tenho que viver dele. Eu tenho que deixá-lo operar em mim. O nosso problema, queridos irmãos, é que nós, muitas vezes, cremos em que Jesus morreu na cruz para nos justificar. E nós vivemos como se Ele não tivesse morrido na cruz para nos santificar. E a prova disso está no fato de que a maioria de nós vive um drama espiritual. Nós queremos sair do pecado com as nossas próprias forças. Nós queremos nos melhorar com as nossas próprias forças. E o que acontece é que quanto mais nós tentamos nos melhorar, mais nós pioramos. Quanto mais nós tentamos nos reformar, mais nós nos deformamos. E quantos de nós estão vivendo a vida inteira colocando empenho, esforço, como se a fé cristã fosse um moralismo feito de voluntarismo, de voluntariedade. Ou seja, nós achamos que é a nossa vontade, que é a nossa força, que é o nosso querer. E nós precisamos crer em Cristo como o nosso santificador. Notem que o Evangelho da Missa nos apresenta Jesus em Cafarnaum, possivelmente na casa de São Pedro. E havia tantas pessoas que não era possível estar sequer diante da porta, enquanto Jesus pregava. Trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Ou seja, muitas vezes nós nos relacionamos com Deus no meio de uma massa. Nós somos apenas um indivíduo na multidão. E nós nos perdemos do olhar dele. Nós não expomos a nossa vida a ele de um modo verdadeiramente consequente. Nós não chegamos diante dele nos expondo. Pior, nós somos paralíticos. Nós não conseguimos nos mover. Nós não conseguimos nos salvar. Nós não conseguimos nos santificar. Quantos de nós dizem: eu não consigo. Eu estou tentando lutar há tanto tempo contra esse vício e eu não consigo. Eu estou tentando tantas vezes lutar contra esse pecado, mas eu não consigo. Eu me sinto um paralítico. Eu me sinto alguém que não consegue mais se mover. E o pior, os anos vão se passando. Eu já estou na igreja há tanto tempo, talvez eu até prego para os outros, e eu não consigo superar as minhas mazelas, eu não consigo superar os meus pecados. Eu tenho esse aleijo em mim, que faz parte da minha personalidade, faz parte de quem eu sou, e eu não sei como me livrar disso. Eu peço ao Senhor, mas eu não sei como me livrar disso. Eu tenho tentado, mas eu não consigo. Nós precisamos parar de nos relacionar com Deus como indivíduos no meio de uma massa.
nós precisamos subir ao alto e irmos diante de Jesus. Esses 4 amigos do paralítico representam a igreja, una, santa, católica e apostólica. Essa igreja que um dia pegou a cada um de nós paralítico para colocar diante de Jesus Cristo. Essa igreja que nos colocou diante da cruz e disse: olha, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Esta igreja nos colocou diante de Cristo. E Cristo, através dos seus sacerdotes, nos disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu te absolvo, você está perdoado, o teu pecado foi removido, a tua culpa foi apagada, o sangue caiu sobre você, você foi redimido. Só que acontece o seguinte: o homem continua paralítico. Ele foi perdoado, mas ele continua paralítico. Ele foi perdoado, mas ele continua incapaz de andar com as suas próprias pernas. Os mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Acontece que ele é o Deus encarnado. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. Ou seja, quantos de nós vamos e nos confessamos? Me arrependo, vou lá, confesso. Mas nós não temos fé no fato de que Ele não apenas me perdoa, mas no fato de que é Ele que me dá a graça de caminhar e andar. Quantos de nós se confessam apenas com a disposição de ser absolvidos daqueles pecados, mas sem a fé suficiente de dizer: Senhor, Tu és Deus não apenas para me perdoar, mas Tu és Deus para me santificar. Como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção. É Ele. É Ele. É Ele que transforma um adúltero num homem fiel. É Ele que transforma um mentiroso em um homem veraz. É Ele que faz com que um avarento se torne generoso. É Ele que nos santifica. Por isso eu preciso aprender a chegar diante da cruz, a chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, faz-me andar. Seja Tu a minha mobilidade. Eu sei que por mim mesmo eu não consigo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor me fortalece, eu posso. Se o Senhor me sustenta, eu posso, porque não sou eu, é o Senhor que pode em mim. Eu descanso naquilo que o Senhor fez e sei pela fé que o Senhor pode fazer em mim. Então, nosso primeiro problema
É o fato de que nós não levamos a fé a sério para nos apoiarmos inteiramente na obra de Jesus. Isso significa oração e significa sacramentos. Significa depender de Deus mesmo. Significa se edificar espiritualmente de tal modo que o Espírito Santo nos fortaleça. Significa se encher da graça. Significa meditar as Escrituras. Significa jejuar para quebrar a força da nossa carne. Significa louvar e adorar com todo o nosso ser. Significa levar a vida de oração, levar a vida sacramental a sério. Por quê? Toda a força sobrenatural vem dele. E eu exercito fé na medida em que, pela oração e pelos sacramentos, eu me apoio nele. E ele então possa operar em mim aquilo que eu mesmo não posso operar. Eu preciso orar, de verdade. Não como quem pede assim, apresentando um ofício num departamento público. Ah, Senhor, eu queria tanto largar o adultério, por exemplo. Mas no fundo não quer. É só um pedido assim, como que está despachando algo. Não, eu tenho que pedir, eu tenho que me apoiar nele. Eu tenho que dizer, Senhor, Tu és a minha castidade, Tu és a minha fidelidade, Tu és a minha santidade. Eu não sou nada, eu não posso nada, eu dependo de Ti para tudo. Eu quero receber de Ti a graça que me faça progredir no caminho da santidade. Eu quero me apoiar em Ti. Isso é descansar no Senhor, é se jogar nos braços dEle, é se entregar de verdade a Jesus. Não apenas de boca para fora. Por isso ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é Cristo. A vontade do Pai é o sacrifício do Filho. Portanto, eu tenho que me apoiar nele. Mas uma vez que eu me apoio nele, eu tenho que levantar e andar. Eu tenho que colocar a fé em exercício. Os milagres de Jesus não acontecem de uma maneira mágica. Ou seja, por exemplo, a multiplicação dos pães. Não é que Jesus pegou 5 pães, aí ele fez uma bênção, aí começou a pipocar pão para todo lado e peixe para todo lado, e aí então ele distribuiu. Não. O milagre aconteceu enquanto o pão era repartido. Assim como no caso do paralítico, o milagre aconteceu enquanto ele se levantou e andou. Enquanto nós, apoiados em Cristo, agimos, nós fazemos e nem entendemos como. Quantas vezes eu já vivi isso na minha vida e digo, Deus, eu não consigo nem explicar como é que eu fui capaz de fazer isso, mas aconteceu, foi o Senhor, não fui eu. Mas eu preciso levantar e andar, pela fé. Eu preciso crer para ser curado. Eu preciso crer para agir segundo a medida da fé. Eu não tenho que esperar sentir algo, esperar que aconteça algo para então eu agir. Não! Apoiado em Cristo, como diz a Escritura, eu criei e por isso falei, eu criei e por isso agi. Pela fé, eu fui tornado capaz. Isso é o Evangelho. O nosso mal é que a gente sempre procrastina as nossas medidas de fé. Então, as pessoas falam assim, Padre, como é que eu faço para vencer a preguiça? Levanta e anda. Acredita em Cristo. Levanta e anda. Como é que eu faço para vencer a pornografia? Levanta e anda. Para de ver.
Pela fé, eu tenho provisão em Cristo para fazer tudo aquilo que eu não posso fazer, porque é Ele operando em mim e através de mim. Esse é o descanso do Senhor. Não sou eu que me santifico, que me santifica é Ele. A minha parte é crer e agir, e enquanto eu ajo pela fé, o milagre vai acontecendo. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Como? Não tem como, é Deus. Não há explicação possível, é Ele que faz. Ora, o Salmo responsorial nos diz: das obras do Senhor não vos esqueçais. Jesus diz no capítulo 8 de São Mateus: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Ele está trabalhando na nossa vida. A graça de Jesus está operando na tua alma, na tua casa, na tua família. Jesus está agindo em você e através de você, para que pela fé você descanse na obra que Ele realizou no Calvário, cujos frutos se manifestam na nossa existência. Então você possa olhar para trás e dizer: isso é obra de Deus. Tudo que Deus fez e continua a fazer é bom, é muito bom, é maravilhoso, é agradável aos olhos do Senhor. Que nessa fé, queridos irmãos, nós possamos verdadeiramente descansar em Deus e que nós possamos dizer ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé para que eu possa crer, de tal modo que, crendo, eu descanse naquilo que o Senhor fez e possa me entregar verdadeiramente à vida no Espírito.